Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Então é o seguinte pessoal, muitas vezes tem sido muito comum se falar que o Brasil era uma grande potência no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX. Mas a questão pessoal é que o Brasil viveu um período ali de prosperidade econômica a partir ali do ano de 1840, década de 40 mais ou menos, até o início da década de 60 no século XIX, principalmente pela questão das exportações de café. Muitas vezes ali se enfatiza a questão do número da Marinha Mercante Brasileira e também da Marinha Militar. Então o Brasil ele tinha realmente uma força considerável na questão militar do ponto de vista aí da Marinha, O Brasil chegou a ter dezenas de navios de guerra a vapor ali, chegando às vezes a mais de 90 navios em alguns momentos no século XIX, aí, principalmente aí, chegando mais ou menos ali na década de 80 do século XIX. Mas isso não pode nos levar a pressupor que o Brasil era realmente um país assim que decidia os rumos aí da comunidade internacional, porque outros países eram muito mais poderosos que o Brasil. O que acontece, pessoal, é que no fim do século XIX e início do XX, outras nações eram muito mais poderosas e tinham muito mais poder decisório que o Brasil. Então, pessoal, a nação mais poderosa do mundo naquele momento era a Inglaterra ainda, Então, a Inglaterra, que tinha participado da primeira Revolução Industrial, participava da segunda Revolução Industrial e principalmente aí de 1870 para frente, então a Inglaterra ainda era a nação mais poderosa do mundo. A Inglaterra era a senhora dos mares, a Inglaterra ela era a potência industrial. Então a Inglaterra tinha o maior poderio da face da Terra. E pessoal, brigando ali para tentar alcançar a Inglaterra, vinham esses três países, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Então, Estados Unidos, Alemanha e Japão, pessoal, participaram aí dessas inovações industriais, Principalmente Estados Unidos e Alemanha, que também tiveram ali muitas invenções na época da segunda Revolução Industrial. Só essa época aí da virada do século XIX para o XX, nos Estados Unidos, por exemplo, foi aquela época dos grandes magnatas, Então, os magnatas do petróleo, os magnatas aí do sistema bancário, os magnatas também da questão aí dos telégrafos, os magnatas da questão das ferrovias. Então os Estados Unidos estavam participando. E a Alemanha, pessoal, que vinha ali com inovações, por exemplo, no setor automotivo, Então a questão aí da questão do motor a combustão. Também, pessoal, de que a Alemanha ia começar a brigar para ter também colônias na África, Então, se nós formos comparar, o Brasil ele não tinha o expansionismo colonial. E a Alemanha tinha, apesar de ter ficado para trás aí na questão da briga por colônias, pelo fato de ter demorado para se tornar um país, a Alemanha ia brigar com a Inglaterra, com a França e com os demais países aí para ter colônias na África, por exemplo. E o Japão, pessoal, ia começar um expansionismo na Ásia, Então o Japão ele ia começar a ter problemas ali com a Rússia, depois ia tentar invadir a China, A região ali da Coreia também ia ser alvo dos japoneses. Estados Unidos, para falar dessa parte militar, pessoal, em 1898, por exemplo, derrotou a Espanha 3 vezes num ano só. Então, em Cuba, em Porto Rico e nas Filipinas. Então, mostrava aí que esses 3 países estavam realmente brigando pela hegemonia junto com a Inglaterra. A Inglaterra é muito mais poderosa do que eles ainda. No terceiro patamar aí nós temos esses países, França, Itália, Bélgica, Países Baixos, que seria a Holanda, Rússia, Espanha e Portugal. Então, pessoal, França, por exemplo, tinha muitas colônias na África e na Ásia, mas não era tão desenvolvida tecnologicamente quanto a Inglaterra. Itália, que também brigava por colônias, vai tentar conseguir ali o seu domínio sobre a Líbia, vai tentar ali o seu domínio sobre a região do Chifre da África, onde está a Somália, onde está a Etiópia, a Eritreia. A Bélgica, que vai ter o Congo, Durante décadas aí o Congo foi da Bélgica, Que Países Baixos, pessoal, que seria a Holanda, por exemplo, eles tiveram ali domínios na Indonésia, Então a Indonésia durante décadas também foi da Holanda. A Rússia, pessoal, que ia ser sempre ali o grande rival das nações ocidentais da Europa, ela também causava bastante incômodo na questão ali da sua influência no leste europeu. Então ela tinha essa influência geopolítica muito forte. No século XIX, por exemplo, ela se envolveu na Guerra da Crimeia, na qual ela lutou ali contra o Império Otomano, Inglaterra e França. Em Portugal, pessoal, que apesar de decadentes, ainda tinham colônias, Tinham colônias na África, tinham colônias na Ásia, Então essas aí eram as potências desse escalão aí abaixo, dos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Pessoal, onde é que o Brasil entraria, Então a América Latina, pessoal, ela em geral, ela teve disputas internas, A Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra monumental para os nossos padrões aqui, Brasil, Argentina e Uruguai acabaram se juntando contra o Paraguai, numa guerra aí que realmente marcou a década de 60, uma guerra aí que foi realmente
importantíssima, né, para a história do nosso continente. Então, de 1864 a 1870, essa vitória aí do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né, a vitória da Tríplice Aliança aí contra os paraguaios. Mas, pessoal, o que acontece é que a América Latina, ela fica a parte desses conflitos aí que iam decidir o mundo. A gente pensar, por exemplo, pessoal, na questão aí da Argentina e Uruguai, na questão aí de relações com esse eixo aí mais poderoso, eles eram muito mais privilegiados do que o Brasil, por exemplo. A Inglaterra, ela mantinha relações privilegiadas, por exemplo, com a Argentina e o Uruguai, que eram os fornecedores ali de bens agrícolas preferidos da Inglaterra, né? O Brasil era o vendedor do café, que nessa época aí do fim do século XIX e início do XX já começava a sofrer abalos ali na sua exportação. A Inglaterra também mantinha relações privilegiadas, se a gente pensar numa questão mais global, com o Canadá, que foi sua ex-colônia, com a Nova Zelândia e com a Austrália, né, que depois vão se tornar nações prósperas, né, mas sempre tiveram uma relação privilegiada com a Inglaterra. Só para cravar, o Brasil não entra aí como nação poderosa na virada do século XIX para o início do XX, quando pensamos na questão geopolítica mundial. Claro que lá na frente, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma posição estratégica, né, na questão da proteção do Oceano Atlântico, depois que se aliou com os Estados Unidos. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Até a próxima e obrigado.